Esteatose hepática, a famosa gordura no fígado. Você está tendo esse problema de saúde ou você conhece alguém que já teve esse problema? É bastante comum essa situação, mais recorrente nos homens do que nas mulheres, mas é algo que é bastante recorrente. A esteatose hepática nada mais é do que o aumento de volume do fígado proveniente do aumento de tecido gorduroso. E isso acontece devido aos maus hábitos principalmente alimentares. Mas vou falar agora também das 4 principais causas de esteatose hepática. E a causa que é mais recorrente é a alimentação inadequada ou os maus hábitos alimentares. Geralmente esses maus hábitos alimentares estão associados à resistência à insulina, então é uma esteatose hepática não alcoólica. Também pode acontecer nessa esteatose hepática não alcoólica que, além da resistência à insulina, esse paciente também é um paciente que ingere bastante álcool. E ele pode não ser um bom metabolizador do álcool, o que pode também levar a ocasionar as duas questões em conjunto. Então, ser uma esteatose hepática tanto pela resistência à insulina, maus hábitos alimentares, quanto também uma esteatose hepática relacionada à parte alcoólica. Mas nós temos também a esteatose hepática alcoólica, que aí está totalmente associada ao excesso de consumo de álcool, né? E provavelmente esse excesso de consumo de álcool também essa pessoa pode ser uma não metabolizadora do álcool. E a terceira causa, que é um pouco menos comum, é a esteatose hepática devido à desnutrição, que geralmente está associada a diabetes tipo 1. A quarta causa é, geralmente essas pessoas que desenvolvem esteatose hepática podem ter alteração genética no metabolismo de detox do fígado, ou elas podem também ter uma alteração genética na resistência à insulina, ou até mesmo no metabolismo do álcool, ou as 3 opções, que geralmente pode acontecer. Se você não conhece como os seus genes se expressam, você está mais suscetível ao erro. Então, no meu caso, eu sei que eu tenho uma predisposição à resistência à insulina, então eu faço o caminho correto. Eu também tenho alterações genéticas no metabolismo de detox e eu também tenho alteração na metabolização do álcool. Então, se eu começar a comer desenfreadamente, não precisa nem ser desenfreadamente, não. Se eu começar com maus hábitos alimentares frequentes, possivelmente eu desenvolvo alguma dessas situações. Então, conhecer os seus genes é de muita importância. Não, a genética ela não é uma sentença. Ela, na verdade, serve para um direcionamento. Então, voltando lá ao foco. Quarta causa podem ser essas alterações genéticas, que se você tiver, por exemplo, uma alteração no metabolismo de detox do fígado, aí você pode apresentar uma alteração no gene MTHFR, que muitas pessoas possuem essa alteração genética. Eu também possuo essa. Não é uma vantagem contar isso, mas a gente precisa realmente conhecer os nossos genes, conhecer as nossas alterações para que a gente possa silenciar. Então, uma boa parte da população tem alteração no gene que se chama MTHFR. E esse gene, quando é alterado, ele impede que a desintoxicação natural do fígado aconteça. Ele diminui a produção de glutationa, que atua removendo as toxinas aumentadas do nosso corpo. Então, por isso que muitos médicos dizem por aí, não, nosso fígado ele tem uma capacidade regeneradora, ele consegue fazer o processo de desintoxicação todo, porque ele é o cara responsável para isso. Sim, se tudo estivesse ok, se boa parte da população não tivesse alteração nesse gene MTHFR. Por isso, muitas complicações hoje estão acontecendo, porque ele é responsável por vários processos no nosso corpo, mas agora vamos falar só sobre isso, senão eu abro um leque aqui gigante para vocês. Então, além disso, também pode se apresentar uma alteração num outro gene que se chama GSTP1, que também está relacionado na atuação da glutationa do nosso corpo, que é a mesma que também estaria ali responsável para remover as toxinas circulantes. Então, falando das nossas características genéticas, além dessas alterações genéticas na parte do metabolismo do fígado, nós podemos também ter alterações na parte da resistência à insulina. Existe um gene muito comum, que é o gene FTO,
que muitas pessoas também possuem alteração nesse gene. Mas aí é uma sentença? Não é uma sentença, mas quando você sabe, você tem o direcionamento correto, você sabe o que fazer. Por que gente? Por que eu tô frisando e batendo nessa tecla? Porque o que acontece? Os sintomas de esteatose hepática, eles só aparecem lá na frente, não aparecem muitos sintomas na esteatose hepática grau 1, grau 2, grau 3. Só aparece quando a complicação já está grande. Então, quando que o paciente descobre? Ele descobre quando ele vai fazer exames. Eu recebo muitos pacientes assim, não, eu tô super bem, eu me sinto bem. Quando a gente vai fazer os exames, apresenta um gama GT super alterado, apresenta um TGO super alterado. E aí a gente pede um exame de imagem e o paciente já tem esteatose hepática, grau 1, grau 2, grau 3, sem sintoma algum. Então, se você não olha para isso antes, você pode vir a desenvolver um problema mais para frente. Mas eu tô falando aqui para a gente recapitular e a gente pegar o fio da meada, porque se eu vou estudar os meus genes, se eu vou investigar os meus genes, eu já consigo detectar isso bem antes. Se eu já vejo que a pessoa tem uma alteração no metabolismo do álcool, que ela tem o CETP alterado, que é o gene que não metaboliza o álcool, se ela tem alteração nos genes relacionados ao metabolismo da insulina, se ela tem alteração nos genes relacionados ao metabolismo de detox, o que vai acontecer? Se esse paciente vir a se alimentar com excesso de carboidratos refinados, ele desenvolve uma esteatose hepática, ele não precisa nem consumir muita gordura, ele não precisa nem ser alcoólatra. Ele pode só tomar o álcool no final de semana, de vez em quando. E ele desenvolve uma esteatose hepática. Sim, e além disso, ele é aquele paciente que pode ir na academia, treinar, e ele ter uma super dificuldade em perder gordura. Acontece muito. Então, a gente não pode dar receita de bolo para todo mundo e dizer esteatose hepática eu resolvo fazendo atividade física e tirando gordura da alimentação da pessoa. Não é bem assim. É muito mais amplo. Essa receitinha de bolo que muitos trataram até então não resolveu. O olhar ele precisa ser mais aguçado, ele precisa ser mais preciso. Eu preciso identificar de uma maneira mais precisa e mais segura para que eu possa de fato tratar esse paciente. Então, quando eu já desenvolvi, quando eu já tenho, quando o paciente aparece que ele já tem esteatose hepática, o que a gente pode fazer? Começa a revisar como esse paciente se alimenta. Não olha só para a parte de gordura. Às vezes esse paciente consome excesso de pães, excesso de carboidratos e ele pode desenvolver. Porque tudo vai depender de como é a característica genética desse paciente. Então, o que a gente precisa fazer? Tratar os erros alimentares. Se você tiver a possibilidade de investigar a sua característica genética, faça esse investimento. É um investimento para a vida, é um mapeamento que você faz para a sua vida. Mas, já te alerto, não adianta você fazer um mapeamento genético que aparece ali aquela propaganda na internet, porque um mapeamento genético para você, sem você ter estudo e conhecimento, ele não serve para nada. Você precisa de um profissional habilitado para quê? Para te dizer qual é o direcionamento, para te direcionar, para dizer o que você vai fazer. Porque se você não souber o que fazer com essa informação, ela fica na sua gaveta. Então, quando você quiser conhecer isso, você procura o profissional habilitado. O profissional que saiba o que fazer com essa informação. Nós estamos aqui na clínica, temos essa habilitação para poder te tratar, seja lá se é por esteatose hepática ou se você quer ver outras predisposições relacionadas à saúde, à doença, se você quer viver por mais tempo, se você quer melhorar a sua aparência, se você quer melhorar a sua performance física. Então tudo isso, a nova medicina, a nova nutrição, ela tem como oferecer. Farei um outro vídeo falando só sobre alimentação relacionada à esteatose hepática, então já te convido a assisti-lo. Será o nosso próximo vídeo. E se você gostou desse vídeo, compartilhe com as pessoas próximas, compartilhe com as pessoas que você ama, deixe seu comentário aqui, eu quero saber a sua opinião e a gente se vê no próximo vídeo.